Em Maringá, não? Toledo. Toledo. Tá. Ela edita. Oi, boa tarde. Não, boa tarde não. Oi. Oi. Já? Oi. Um prazer para todos nós. Eu sou Roque Miles. Eu sou refugiada venezuelana, fundadora e presidenta da Ação Social Irmandade Sem Fronteiras. Hoje estamos fazendo aqui um vídeo para solidarizar-nos com nossa irmã Egna Nunes, fundadora e presidenta da Embaixada Solidária, uma organização da sociedade civil construída com muito esforço, com muita paixão por la pauta de direitos humanos e migração, com mais de 12 anos de atuação, Egna, em Toledo. Sim, Roque. É um dia triste, mas é sempre um prazer voltar a essa casa. A Irmandade tem a nossa admiração e a gente acompanha esse trabalho que também é feito com muito suor, com muito esforço. Nós estamos aí há quase 12 anos nessa pauta, de forma voluntária, e eu me sinto bastante à vontade porque tenho certeza que você e sua equipe, também voluntária, tem noção de todo esse caminho, de toda essa trajetória, então acaba não exigindo maiores explicações, né? Então é um dia bastante triste pelas notícias. Eu creio que as pessoas lá em casa, quem acompanha a pauta migratória, sabe que a nossa sede matriz fica em Toledo, onde a gente atende toda a região oeste do estado do Paraná, 47 países e também os irmãos brasileiros que estão em migração. Então 50% do nosso público é composto por os irmãos brasileiros que também precisam disso. E há uma semana, a nossa filial em Marechal Rondon, um empreendimento social que serviria para o refúgio e para o abrigo de imigrantes, tendo em vista a grande dificuldade habitacional. Os brasileiros já passam por isso, quem migra passa 10 vezes mais, porque não tem referência, não tem um fiador, não tem um cheque calção para poder, junto com as imobiliárias, fazer essa locação. Então nós teríamos ali uma moradia solidária e sustentável. Essa sede foi invadida durante 2 ou 3 dias. Foi um crime cinematográfico, em que as pessoas não fizeram questão absoluta de se esconder, de serem discretas. E o que não foi levado, Roque, foi completamente destruído. Uma tristeza. Então, passado o estado de choque que nós entramos, lá tem um investimento de um projeto social que nos últimos 6 meses contou moedinhas, porque nós não Eu sou temos... testemunho disso. Não temos participação governamental. Então, todo o dinheiro que sai da embaixada, ele é feito com o esforço dos voluntários que fazem um empreendimento social aqui, que faz um bazar ali, que faz um jantar ali, e da sociedade. O que destruíram não é da embaixada apenas. Destruíram o que você, sociedade, o que você, cidadão, contribuiu, assim como é aqui com vocês. Eu quero fazer uma pergunta para ti, Egna. Eu estou muito chocada, muito triste. Você e eu sabemos o que é lutar, deixar espaços familiares, nossa própria intimidade, lugar, por acolher aquele que não tem uma mão amiga e encontra em nós uma irmandade, uma solidariedade. E eu quero falar, esta pergunta que eu te vou fazer com tua profissão como jornalista. Egna, a jornalista, que haja em uma resposta mais ou menos curta e precisa. Como você identifica o que fizeram com a Embaixada Solidária? Quem entrou lá, Roque, tinha muita raiva, tinha muito ódio, porque além de levar o que nos pertence, o que pertence à sociedade, destruiu o prédio, o espaço. Então, a gente busca respostas da segurança pública nesse momento, mas não tem como não avaliar que quem entrou tinha raiva. Não tinha apenas o cobre, a geladeira, o fogão que estava lá. Eu acho que o episódio mais triste para mim, bem rapidinho, foi perceber que dos mais de 10 fogões que nós tínhamos lá, 3 foram levados, o restante foi apedrejado no local. Você me falou que jogaram fogo. Então, queimaram o cobre ali,
mas ao mesmo tempo que queimaram, isso afetou a tubulação, os fios de eletricidade foram arrancados. Então, assim, quem entrou ali não foi criança tão somente, é uma pessoa que tem a capacidade de roubar 2 equipamentos que alimentavam de energia aquela casa. Então, assim, um trabalho de profissional. Isso. Qualquer pessoa leiga que colocasse as mãos ali, ela seria eletrocutada. Nós teríamos ainda uma tragédia maior. Mas, assim, quem entrou sabia o que queria fazer, sabia o dano que causou e não fez muita questão de esconder-se. Obrigada. Aí eu vou fazer outra pergunta. Essa filial da Embaixada Solidária, o que fazia? O que oferecia à comunidade? Então, essa filial da Embaixada, nós escolhemos Rondon com muito carinho. E eu quero dizer aqui, Roque, que a população de Rondon não pode ser confundida com esses criminosos. Isso mesmo. Marechal tem uma população ordeira, que trabalha, que constrói, é uma cidade lindíssima. Quem não conhece deveria conhecer. Não pode uma população inteira ser confundida com criminosos. Não, nunca podemos generalizar. Quando nós estávamos lá com os irmãos venezuelanos, com os irmãos cubanos, jogando o nosso sonho portão afora, eu sei que você já passou por isso, me entende? Pessoas que foram nos oferecer água, pessoas que nos foram oferecer comida, porque nem eletricidade lá tem, oferecer bateria para carregar o celular. Então a gente não pode confundir uma dúzia de criminosos com a população de uma cidade inteira. Exatamente. Então a embaixada lá, a nossa filial, por isso essa cidade foi escolhida com tanto carinho, porque tem bastante imigrantes, porque não tem nenhuma entidade de referência que possa atender. Nós teríamos o espaço de curso profissionalizante, uma cozinha social, uma horta orgânica solidária. Vocês fizeram nessa cozinha um encontro de nações culinárias lá? Nós fizemos em Toledo, o mesmo aconteceria em Rondon. Lá tem 5.000 metros que nós estamos transformando numa horta comunitária, não para os migrantes, para toda a comunidade. Porque quando um projeto social se instala numa comunidade e ele não consegue impactar essa própria comunidade, ele está errado. Exatamente. Então, é para Rondon. Eu não quero falar no passado, apesar da dor que a gente tem. Não, você não pode falar no passado. Nós temos que falar no presente e no futuro. Então, cursos profissionalizantes, um condomínio fechado para a população migrante que tem dificuldade de locar uma casa quando chega na cidade. Não é uma casa de passagem, é uma residência digna, com os móveis, com uma cozinha coletiva, com uma lavanderia, porque a gente sabe que o trabalhador, quando chega, precisa das suas roupas rapidamente. Então as máquinas estavam todas prontas para instalação. Você me fala que colocaram pedra? Colocaram pedra nas máquinas, roubaram as melhores lavadoras. Então não é um crime de alguém que queria aquele objeto tão somente. Quantos migrantes você, um estipulado, essa filial estava brindando apoio e locais ou brasileiros que imigrantes dentro de seu próprio país? A princípio, só na primeira etapa nós acolheríamos mais de 40 pessoas naquele espaço. Os computadores já estavam lá, os rolos, só em tecido, o nosso prejuízo é acima dos 20 mil reais. O prejuízo global, até agora, foi calculado cerca de 150 mil do que foi roubado. E essa filial era que sempre falamos, porque nós somos parceiras, somos mulheres lutadoras, e você sempre me falou que essa filial tinha uma condição de que havia muita oportunidade de emprego. Exato. E que esse espaço brindaria para a comunidade imigrante brasileira, locais mesmos. Roque, as indústrias estão a 150 metros daquele local. Isso quer dizer que o trabalhador teria mais qualidade, que a indústria não precisaria sequer de transporte para os trabalhadores. Tem um posto de saúde a menos de 300 metros do local. Escolas, o CMEI para a mãe deixar o filho, principalmente para nós que somos mulheres, para as migrantes, gente, Roque pode falar pessoalmente sobre isso. Quando nós somos brasileiras, a gente tem uma tia, uma avó que de vez em quando te socorre com a criança. Roque, me diz, o que acontece com a mulher quando ela não tem nenhuma rede de apoio? Não pode trabalhar, não pode nem sequer ter saúde mental, porque a gente está sobrecarregada e os filhos ali. Então, se não tem um amparo, mas nós escolhemos um local estratégico que a vida inteira teve uma outra vocação, talvez não tão boa à sociedade. Lá era uma casa de mulheres e a gente, até então, trabalha com um trabalho muito diferente. Você estava dando dignidade a um espaço. Aquele local.
um local que vai ser iluminado, que vai ter câmeras que já estão compradas para instalação. Essas mesmas câmeras da vizinhança, né, das empresas que ali estão, que certamente flagraram o que aconteceu naquele espaço, né? Aí eu quero fazer outra pergunta. A gente vai fazer essa pergunta para que o público que vai olhar este vídeo entenda que Embaixada Solidária, que foi o que fizeram. Não estamos falando só de coisas materiais. Estamos falando de que vai fazer, porque a gente confia muito em nosso Senhor Jesus e em essa sociedade civil, em esses governos que tem que solidarizar-se com a embaixada, com a sociedade civil, que está marcando a diferença na defesa e garantia de direitos humanos e da migração. Então, eu quero fazer uma pergunta a Egna como mulher. Egna, eu sei que você ainda não é chorado. E você sendo mulher, mãe, como você se sente? Roque, eu poucas vezes na vida senti uma dor tão grande. Eu acho que a dor maior, isso aconteceu no sábado pela manhã, mas para quem me conhece, para quem não me conhece, também vai, talvez lá nas minhas redes sociais, eu tenho um garotinho de 11 anos, que inclusive está aqui comigo em Curitiba nesse momento. Eu fundei a embaixada e eu tinha ele na barriga com 3 meses, eu não sabia que estava grávida. Então toda vez que eu falo da embaixada, eu digo que ela é 50% invenção do meu Daniel. Mas o pior momento chegou no domingo, quando eu precisei levar o Daniel lá. E o portão estava bastante danificado. E eu preparei ele antes, falei, filho, você não vai ver um cenário tão legal, aconteceu isso, isso e aquilo outro. Então eu passei com o Daniel no portão, ele começou a ver aquela destruição. E aí ele me olhou e perguntou, mamãe, a embaixada vai acabar? Não. E naquele momento, Roque, dentro de mim eu não tinha certeza, entende? E eu falei, não, filho, nós vamos limpar tudo isso e vamos reconstruir. E ele disse, quando vai ficar pronto? Eu falei, muito rápido. E ele disse, e as pessoas que fizeram isso? Eu disse para ele, não, a polícia está trabalhando, vão identificar, mas elas vão devolver o que aconteceu aqui. E eu, como mãe, tive que ter uma conversa difícil, dizer, filho, elas serão responsabilizadas para que, quem sabe, não façam mais, mas ninguém é capaz de devolver o que aconteceu aqui. Então esse foi um momento muito difícil, ele olhando as coisas, atônito, ele tem 11 anos, e a partir disso ele só tem falado nessa reconstrução. Então, quando você me pergunta isso, eu tenho, para mim agora é uma questão moral a reconstrução, é uma questão de honra. Eu preciso mostrar para o meu filho, para essa geração, que fazer o bem compensa. Exatamente, e aí é que eu me refiro. Estou falando isso para vocês, eu perguntei como mulher, porque o mais difícil que uma mulher pode fazer é lutar pelos direitos humanos. É lutar por essa causa invisível, que muitas vezes são afastadas e acham que a solução é mágica. E nós entregar o alma, o peito, o coração, e às vezes colocar até em risco nossas famílias, nossa própria identidade como mulher, nossos próprios relacionamentos com nossos parejas, sim, com nosso marido, porque a gente entrega como mãe, vê nossa luta como um filho. E eu sei o que você sente, eu me coloco em seu lugar, e a irmandade não se vai pronunciado, porque a gente quer falar com a Egna, que é nossa irmã. E eu pido assim de coração, eu pido ao governo do estado, eu pido ao governo federal, eu pido aos senadores, diputados estaduais, vereadores, a todo mundo, diputados federais, gente, empresas, organizações de cooperação internacional, embaixadas, que devolvam com um toque de amor, de solidariedade, de empatia de verdade, que nos ajudem a fortalecer, a reconstruir e fortalecer a Embaixada Solidária. Porque não é só, hoje tocou a Embaixada,
a gente amanhã não sabe quem vai tocar. E nós precisamos fortalecer as lideranças sociais, as organizações da sociedade civil, que são as que estão na primeira linha dando resposta a esses grupos invisibilizados. Esto não pode ficar assim. A embaixada não pode cerrar as portas, não pode fechar as portas. As crianças como tu filho, como minha filha, que se desarrollaram em nosso ventre e cresceram olhando a mãe lutando por uma causa, não podem ficar acreditando que o irregular está certo. A gente tem que mostrar que a verdade, a luta e a defesa e garantia dos direitos estão nas mãos de pessoas certas. E é por isso que eu falo assim, gente, governo de estado, governo federal, organizações de cooperação internacional, embaixadas, senadores, todo mundo, empresário, todo mundo tem que olhar para nós. E neste momento tem que olhar para a Embaixada Solidária, porque nós só estamos falando de coisas materiais, estamos falando também de tudo a responsabilidade que você tem que... De vida. Você me fez aqui cair uma ficha muito dolorosa agora. Talvez a dor que eu tenha sentido, muitos dos meus amigos mais próximos, dos meus familiares, dos meus filhos, sentiram muito a minha falta nos últimos 6 meses. Me viram preocupada. Eu estava, juntamente com outros voluntários, desenvolvendo esse projeto em silêncio, quietinha, vendendo no bazar, fazendo aqui uma palestra, arrecadando ali. Então as pessoas certamente falam, onde estava a Edna nesses últimos 6 meses? Às vezes eu estava raspando um vidro que tinha tinta, às vezes eu estava conseguindo dinheiro para pagar o pedreiro. Então as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, mas eu estava gestando uma gravidez evoluída de 6 meses, um filho que faltava 20 e poucos dias para nascer. E eu acho que a dor diante do meu filho é saber o tempo que eu tirei dele. Exatamente. O tempo que não teve mamãe em casa, o tempo que não teve a mamãe na escola. Eu acho que o que dói é a vida que a gente investe. Entende? O tempo que a gente investe. Não tem valor. Não tem volta. Exatamente. Então, precisa compensar, precisa valer a pena. A sociedade precisa ser mais organizada que o crime. Mais unida. Porque senão a gente fica num vazio que não tem nome, sabe? Olha como a minha pele se arrepia aqui, porque a gente não consegue entender como pode haver tanta maldade e tanta falta de solidariedade. Estamos falando, eu estou fazendo um chamamento a todos aqueles que falam de defesa de direitos. Eu sou um defensor de direitos humanos. Eu sou um garante de políticas públicas humanizadas. Eu sou empático com a necessidade dos demais. Mas este é o momento de vocês demonstrarem que sua fala em ação, em dar resposta, em solidarizar-se, em responder à necessidade de uma mulher. E que eu tenho que falar aqui que a mais de ser mulher, a nós nos une uma condição, uma dor constante por muitos anos. Edna é uma mulher fibromialgica como eu, e somos mulheres que sabemos o que é trabalhar com dor 24/7, sabemos o que é lutar contra insônia, sabemos o que é lutar contra um ataque de pânico e ansiedade constante, e ainda assim somos mulheres que não nos rendimos, ainda entregando tempo para que corresponde a nossa família, a nossos filhos, entregamos por uma causa. E esse é o exemplo que nós estamos dando para nossos filhos. Mas corresponde ao governo federal, governo de estado, Ministério Público, a todos, cooperação internacional, a todo mundo, dar uma resposta para essas gerações que vão a estar em su momento, en lo que nós representamos hoje, que sim vale a pena lutar por os direitos humanos, que sim há gente que lo que trabalha por os direitos humanos faz em ação o que fala, assim como nós fazemos em fala e em ação.
é necessário nesse momento, Roque, eu digo assim, falei com um colega jornalista sábado, bastante emocionada, sempre foi embaixada solidária. Por enquanto é só embaixada agora. A solidariedade que nós sempre tivemos com os migrantes, refugiados, com os brasileiros, a gente precisa da solidariedade O agora. retorno. O mundo gira rápido. Ontem nós estávamos estendendo a mão e hoje nós precisamos das mãos estendidas. Exatamente. Então o mundo ele vira muito rapidamente. Outra situação é que a sociedade precisa ajudar a elucidar esse crime. Exatamente. É um crime humanitário. Sim, senhora. Então a sociedade precisa, a força de segurança está à disposição, está empenhada, mas precisa de informações, precisa de imagens. Não tem como ninguém ter visto esse crime, Não, entende? e a gente tem que entender que se você vai a colaborar, você vai ficar em sigilo. Você não tem que passar diretamente para outros espaços, tal embaixada, tal irmandade. Estamos outras organizações que podemos receber as provas e entregar. Você não tem que estar aí. Foi um crime que levou de 3 a 4 dias. Imagina. Então, é uma sociedade pacata, é uma cidade pequena, mas é uma cidade organizada. Isso. É uma cidade que tem muita gente do bem. Agora, eu vou fazer uma pergunta. E a segurança de tua família, de tu filho, de tu marido, de tu cachorro, de tudo? Naquele sábado, Roque, eu saí de um lugar seguro, gostoso, em que eu saía e entrava de onde eu quisesse, qualquer hora da noite, para sentir medo. Eu tenho medo. Não é mais seguro, não é mais a minha casa. Eu fiquei pensando 2 ou 3 vezes em levar os meus filhos, entende? Deixou de ser casa por um determinado momento e eu, sinceramente, eu peço a Deus que essa sensação passe. Vai passar. Porque não tem, e você e tantos outros migrantes e refugiados podem dizer isso categoricamente, o quão é ruim não se sentir em casa. Horrivelmente. O quão é ruim viver com insegurança, Com medo. com medo. Então, eu só posso me armar de coragem e me unir a pessoas que estão interessadas em elucidar isso. Para aquela comunidade, o que eu desejo é entregar um lugar melhor. Amém. Aos que estão ali perto e que convivem talvez com essa violência, eu preciso entregar um refúgio para os brasileiros, para aquela comunidade. É que esse espaço que você tem aí, a gente também tem que entender que não é só um espaço para abrigar, é uma mostra para essa comunidade que a gente se enfoca, a gente luta por seus sonhos e pode fazer realidade. Tem que ver tudo o que está envolvido em esta situação com a Embaixada Solidária e o que fazem organizações como ela. A gente não só faz empatia, a gente mostra que se você corre atrás, se você faz as coisas certas, se vocês cumprem com tudo o que tem que fazer um bom cidadão, você conquista. E não é justo, gente, não é justo, nada justo, nem para a embaixada, nem para os voluntários, nem para a sociedade que está ali, nem para tu filho, nem para esses migrantes e os brasileiros. Não é justo que hayan desvalado tudo isso. É um dor muito, muito grande. Tira a esperança, tira a oportunidade. Quando eu olhei os computadores quebrados no chão, as mesas quebradas, as cadeiras quebradas, eu não vi computadores quebrados, eu vi as crianças que aprenderiam sendo arrastadas daquele espaço. Exatamente. Eu vi as oportunidades se perdendo, eu vi migrantes chegando para trabalhar, passando a noite na rodoviária porque não tem onde dormir e no outro dia, 6 horas da manhã, no trabalho. Eu vou aproveitar este momento, tristemente que às vezes tem que acontecer coisas que façam um choque na gente para despertar. Vou aproveitar este momento. Eu quero falar assim para pessoas que vão olhar este vídeo e escutar. Meu português é ruim, tá? Mas eu vou falar assim. Vocês não imaginam, não têm um pouquinho de noção de como a gente faz para conquistar um notebook, um telefone, uma folha branca, uma caneta, certo? Como a gente luta para conquistar material
para fazer um trabalho básico. o básico. Estamos falando de papel higiênico no banheiro, Isso. sabonete para lavar as Isso. mãos, que não é para lavar uma mão, às vezes é para lavar 300 no mês. Por exemplo, quando eu falo disso, você não imagina o sacrifício, o esforço, a entrega que muitas vezes essa equipe voluntária faz para chegar até o local onde vai atender a população migrante. A gente muitas vezes também é migrante, refugiado, tem suas próprias necessidades, são brasileiros que entregam a vida e a alma por esse processo, e a gente não tem às vezes para comer na casa, mas procura alimentação para esse migrante que está chegando ou para esse brasileiro vulnerável. A gente muitas vezes não tem para pagar as contas da casa, mas recebe pessoas dentro de nossas casas. E a gente não está falando para vocês que nós somos os melhores do mundo. A gente tem erro, debilidade como qualquer ser humano, mas a gente tenta fazer o melhor cada dia para deixar o legado de respeito, de dignidade e de honra para nossos filhos. E é hora de retornar para a Embaixada Solidária essa empatia e solidariedade que sempre tuvo com o povo, com o cidadão, com o migrante, com o brasileiro. São mais de 47 nacionalidades atendidas pela Embaixada Solidária. Então, não é justo fechar umas portas de um projeto tão maravilhoso. Não é justo fechar um projeto de que lutamos, que sonhamos, porque é um projeto de uma casa educacional integral e que Paraná seja a batuta desse negócio, que seja exemplo para o mundo. E estamos conseguindo, mas precisamos de vocês. A embaixada só vai voltar a ser solidária com a solidariedade agora de todos. Sejam aqueles que tomam decisões, sejam aqueles que convivem na sociedade, aqueles que empregam as pessoas migrantes aqui. A gente faz um apelo sensível. Aquelas organizações que são garantes de direitos humanos por o mundo. Seria muito mais cômodo sarar essa dor agora, passar a chave na porta e voltar para a minha vida. Não posso. Mas é uma chama que se acende, que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender. Mas eu acredito que é uma chama que se acende e que ela não se apaga mais. Então, que a gente possa acender essas chamas em outros corações agora. E uma coisa que eu quero deixar, se você me fala, e eu quero olhar se você concorda comigo, é que isso que está acontecendo com a Embaixada Solidária não pode ser utilizado para um movimento X e um movimento X. Não pode ser manipulado o dor da Embaixada Solidária, não pode ser manipulado para que ninguém escale alguma posição. Nenhum, nem político, nem religioso, nada. Tem que ser respeitado o dor, a luta, a entrega da Embaixada Solidária. É a dor da sociedade inteira. Exatamente. Então nós não temos vinculação política, nós não temos vinculação partidária, nós não temos vinculação, nós respeitamos as pessoas que chegam com tudo que elas trazem. Você faz honra ao que você defende. Então nós hoje nós temos um trabalho independente, mas que precisa da ajuda de todos. Exato. Então, uma corrente de ajuda. Uma corrente de ajuda. Gente, é humanitário, não é ideológico, não é político. A política está em tudo que nós fazemos. Isso. A política pública. Isso. Que é o que o Conselho hoje faz, que é o que as entidades da sociedade organizada faz, porque a política pública é aquela que fica, independente de quem passe por ela. Exato. E é ela que nós defendemos. Essa é a política. Assim como a gente defende o Sistema Único de Saúde, o Sistema de Assistência Social, de trabalho, independente de quem passa, a política pública fica, e é ela que nós defendemos nesse momento. Hoje, eu vou pedir também, vou fazer um chamado à OAB, Sim. ao Ministério Público. O OAB de Paraná está fazendo sucesso com essa parte que tem um comitê específico para a migração, para a defesa e garantia de direitos humanos. Então também faço um chamamento para ele. É hora de todos nós involucrarmos como um só para brindar toda a solidariedade que a embaixada precisa, outra vez, com uma chama fervente
para seguir dando esse calor humanitário para todos nós. Egna, de parte da comunidade migrante, refugiada e apátrida do Paraná, do Brasil e tudo, eu quero que você saiba que você siga sendo e seguirá sendo um exemplo para nós, que todos nós estamos com você, humanamente, no que a gente pueda fazer, estamos no mesmo nível, mas a gente vai seguir lutando porque a embaixada resgate esse espaço, fortaleça e leve para frente esse projeto que foi um sonho, mas que você ha sido a primeira que está conquistando e não pode fechar. Eu agradeço principalmente a solidariedade, Roque. A gente segue junto. Precisa lembrar que hoje foi embaixada, a gente precisa evitar que amanhã seja outro projeto social. Assim mesmo. Então nós só conseguimos isso de forma com a união de toda a sociedade, de todas as entidades irmãs. É muito importante nesse momento salientar que a gente não concorre, a gente se complementa. Exatamente. Eu venho em Toledo e levei na Semana do Migrante a Roque ao vivo falando conosco, com os irmãos venezuelanos. Aliás, cresceu 40% o número de atendimentos depois da última crise, né, que nós tivemos na Venezuela. Então é importante dizer que a embaixada sempre defendeu e vai continuar defendendo que o real espaço de fala é da população migrante e refugiada. Assim mesmo. Nós somos meros organizadores desse processo. Mas você quer. Mas quem sente a dor, quem pode falar da importância disso é quem de direito tem essa camisa. Mas então, eu vou falar um negócio aí. A gente tem muitos irmãos brasileiros que são migrantes e refugiados mesmo, sabe por quê? Porque entregam sua vida, entregam seu amor de coração por la causa. E aí você passa a ser um de nós. De alma e outra. Eu, nesse exato momento, eu sinto que eu estou em estado migratório. Você está. E hoje eu estou me refugiando aqui na Irmandade, porque quando a gente fica sem casa, quando alguém entra e faz uma bagunça em tudo que estava organizado, assim como em muitos países, a gente precisa procurar refúgio. Então hoje, Roque, entenda que eu estou refugiada aqui na Irmandade e que eu vou sair daqui muito mais fortalecida. Olha aqui minha pele. Eu vou falar um negócio para você. A gente vai lutar da mão com você e eu pido, aí está as contas bancárias da embaixada, mas não é só isso através de um Pix. A gente precisa de mãos lá em Toledo para ajudar a arrumar. A gente precisa que os governos se pronunciem, que as organizações de cooperação internacional se pronunciem, que os empresários se pronunciem. E não é só colocar, eu apoio a embaixada com escrito. É ação. A gente, neste momento, precisa ação. E isso é o que estamos pedindo de você. Egna, obrigada por vir a esta Irmandade. A gente está junto com você e vamos lutar. Porque não, você não se pode rendir por honra a seu filho. Eu espero que em poucos dias, eu vou falar dias porque eu tenho fé para isso, eu possa, Roque, convidar você, sua equipe, as pessoas que estão nos assistindo, para adentrar aqueles portões e ter uma visão totalmente diferente. Amém. Eu consigo. E lá, em cada uma das suítes, a bandeira de um país, o sonho está desenhado, ele já existe. Ele passou por um adiamento, mas ele já está em nosso coração e vai acontecer. Amém. E eu espero te receber lá. Amém. Cortar a faixa inaugural. Amém. E saber que muitas vidas vão passar por ali para recomeçar. Você não tem noção de que significa esse sonho, mas a gente vai mostrar que aqui não vale rendir-se. Vamos, que lo vamos alcançar. Graças a você e a essa corrente de ajuda que agora vai começar a funcionar. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada. Se le puedo colocar aqui na descrição o canal, na vaquinha também. Isso, tudo. Aqui, quando você edita, coloquei a vaquinha. Sim. Mas fuimos. Foi, né? O que você acha como Achou periodista? fantástico.